Tava aqui fazendo um devocional e, e eu comecei a escutar a música, o louvor que fala que sem Jesus eu sou vazio. E agora tá tocando que Cristo é a minha plenitude. Que se eu tenho a Cristo, eu não preciso de nada. Sabe, o Espírito Santo de Deus começou a me lembrar quando eu tava no meu quarto. E naquela época eu estava bem depressiva. E eu me sentia assim muito mal, muito mal. E sempre escutava uma voz falando pra mim assim: tira sua vida, sabe? Ninguém te ama, ninguém vai sentir falta de você. Você é rejeitada. E isso e aquilo e tantas coisas ruins. E eu estava morando num lugar bom. Eu tinha tudo que eu queria ter. Tudo que eu queria ter naquele momento eu poderia comprar. Eu tinha uma vida bem confortável. E E eu só lembro, o Espírito Santo me lembrou de mim assim, sentada na cama, falando: Deus, por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Por que que eu me sinto assim? E eu falava assim: Pai, Deus me salva. Eu não falava pai ainda, não tinha um relacionamento com Jesus, eu não entendia muito bem, mas eu falava: Deus me salva. Me salva, me salva, me salva, porque eu não aguento mais. E eu chorava, falando: eu não aguento mais. Isso, a maioria das vezes era madrugada, porque eu não conseguia dormir, eu tinha insônia. Eu dormia às 5 da manhã, eu não conseguia dormir. Eu falava: meu Deus, me salva disso, eu não quero viver mais assim. E eu lembro que eu morava bem pertinho de uma igreja, que é do Padre Marcelo, e que foi a igreja praticamente que eu cresci, assim, que eu fui muitas vezes, quando criança e depois de adulta. E eu escutava a missa do quarto, que eu não conseguia nem ir pra missa. Eu escutava do quarto, assim, eu falava: nossa, mas eu ficava pensando nesse Deus que todo mundo tava adorando, isso e aquilo, mas como que às vezes quando eu ia pra missa, eu sentia a presença de Deus, mas depois que eu saía, olha o meu gato, depois que eu saía eu me sentia mal. E foi, filho. Por exemplo, eu me sentia mal. Calma, down. Olhem, olhem. Peraí, filho, mamãe tá gravando. Ó, go, go. Theo, olhe, Theo. Chamando o gato de filho. Chamando o gato do nome do meu filho. Enfim. E o Espírito Santo falou pra mim: eu te salvei, minha filha. Eu te salvei. Eu te tirei dali. Eu escutei a tua oração. E eu comecei a chorar, assim, em prantos aqui. Porque muitas vezes hoje as pessoas que me conheciam antes não entendem, né? Porque hoje eu falo muito de Jesus. A minha rede social é Jesus. Eu faço vídeo sobre Jesus. Eu falo a palavra, eu falo. E muitas vezes as pessoas não entendem. E, e é simples. A resposta é simples. Ele salvou a minha vida. Ele salvou a minha vida. Ele me tirou da escuridão, literalmente. E hoje, depois de 9 anos, eu consigo perceber que quando eu saí do Brasil, Deus estava me guiando para essa nova jornada. Ele estava me preparando para ter um encontro com Ele, para ter um encontro com Ele. Então eu sei que existem pessoas que hoje se sentem como eu me senti, que têm pensamentos suicidas, que estão depressivas, que estão tristes, agoniadas, angustiadas. E eu quero falar para essas pessoas: não desista. Fale com Deus.
fale, procure Jesus, porque Ele pode te salvar, assim como Ele me salvou, assim como Ele me salvou. E como esse louvor fala, se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, é porque literalmente, quando a gente encontra em Jesus, o verdadeiro Jesus, e entende o sacrifício, a gente começa a reconhecer o quão amada e amado nós somos. O Senhor nos escolheu milhares de anos atrás, milhares de anos. Mas a diferença é que a gente fica tão ocupado, com as coisas da vida, correndo atrás do dinheiro, do sucesso, ou até mesmo nem tanto do sucesso, mas a gente sempre tá querendo algo, querendo algo, querendo algo, querendo algo. Se não é uma casa, é uma universidade. Se não é uma universidade, é um relacionamento. Se não é um relacionamento, é um carro. A gente sempre tá querendo, querendo, querendo. E hoje esse vídeo te encontra. E hoje esse vídeo ele te encontra para falar que você não precisa dessas coisas. Você precisa dele, de Jesus. Quando você encontrar ele, você vai perceber que essas coisas não valem de nada perto do que é a presença de Deus, a paz que ele te dá, a vida, o preenchimento. Porque sem ele nós somos vazios. Sem eles nós só pensamos em coisas materiais. Sem ele a gente não vive. A gente não vive. A gente não vive. Assim como eu clamei por Deus dentro do meu quarto, sem entender nada, mas clamei. Clame o Senhor hoje. Clame o Senhor hoje. Porque eu tenho certeza, em nome de Jesus, que Ele também te salvará. Seja o que for o que você estiver passando. Em nome de Jesus, porque Ele é poderoso para fazer. Amém?